Relacionamento entre pais e filhos à prova de conflitos. Vamos falar sobre isso, entrar nessa questão, vamos entrar ali bem a fundo sobre essa questão do relacionamento. A exigência dói e custa muito caro para nós, ou seja, para quem é exigente e para quem está nessa condição de exigir. Eu sou Cristiane Silva e o meu objetivo é ajudar vocês, pais, a conquistar um relacionamento entre pais e filhos à prova de conflitos. Essa expressão, à prova de fogo, à prova de conflitos, como falei há pouco, remete a uma situação ou experiência difícil, porque tem de se passar e que é determinante para alcançarmos um determinado objetivo. No meu caso, o meu objetivo, por exemplo, é te ajudar a conquistar um relacionamento entre pais e filhos à prova de conflitos. E para te ajudar, hoje vou abordar sobre quais são seus desconfortos, suas dores e sofrimento, os perigos que talvez você não enxerga dentro desse relacionamento, as oportunidades que você tem pela frente de desenvolvimento e aprendizado dentro desse conflito. Para darmos início, eu quero frisar aqui com você o seguinte: o nosso melhor possível não é a perfeição. E mais importa quem somos do que o que fazemos. Você já se relacionou com alguém exigente? Como era esse relacionamento? Pode ser qualquer tipo de relacionamento. Como que era esse relacionamento para você? Como é que você sentia isso? Geralmente, o exigente age muito por imposição. Faz cobranças, vive passando fatura da conta, né? E claro, tudo na vida a gente tem que buscar um equilíbrio. É preciso lembrar que todo ser humano tem suas limitações e são diferentes, né? Cada um é um indivíduo. E a pessoa que exige demais, ela tende a sofrer e muito, pois suas expectativas estão apoiadas no retorno que ela espera receber de pessoas ou coisas em que essa expectativa foi apoiada. A expectativa é um dos motivos pelo qual muitos relacionamentos fracassam, pois muitas vezes se espera do outro algo que ele não pode dar ou não tem para dar. Eu já passei por isso. A exigência pode ser saudável dentro de um equilíbrio e ela não pode ser maior do que aquilo que estamos produzindo. Inclusive, tenho até um provérbio que eu gosto e que diz assim: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Nunca os perca de vista. Grava isso. Houve um experimento aí, uma experiência, e descobriu-se que as mesmas áreas cerebrais que são ativadas quando sofremos de dor física, né? São ativadas quando algo é partido dentro de nós, é a mesma sensação. Logo, o desconforto e dor são duas experiências semelhantes e muito ligadas uma à outra. Quando você passa por uma situação de desconforto, você pode ter uma experiência de ter dor física ou dor emocional juntos no mesmo processo. E quando a angústia ou a sensação de vazio vem com uma sensação de desconforto muito grande, que chega a ter dor física, então muitas vezes a sensação, a emoção é tão forte, tão profunda, que você pode chegar a sentir a sensação de dor, inclusive física. É muito interessante perceber o quanto, quando a gente faz uso dessa experiência de desconforto, seja em nós ou nos nossos filhos, com quem a gente tem a oportunidade de conviver, nós vivemos essa experiência juntos. E quando esse aprendizado, essa compreensão do desconforto é aprendido em nós, pais, né, adultos, pois é, nós aprendemos que podemos lidar com este processo de desconforto e de dor nas crianças de uma forma diferente. Isto
é um aprendizado no qual podemos perceber o quanto esses momentos fazem parte da nossa vida, o quanto precisamos nos perceber falhos para entender as falhas dos nossos filhos. Quando você vive um relacionamento com alguém, e até mesmo numa amizade, relacionamento com seus pais, filhos, marido, e você tá ali numa sensação de harmonia, tranquilidade, sossego, uma sensação de conforto, então você pode perceber que normalmente essa relação está dentro de um espaço de consideração. Isso está acontecendo dentro de um espaço onde está havendo consideração. Mas quando algo dá errado e você acaba agredindo alguém, seja com palavras, atitudes, castigos, culpa, de alguma forma você se sentiu agredido e sentiu que agrediu o outro, isso é muito comum e é muito bom que isso aconteça. E eu falo no sentido de se sentir desconfortável com essas agressões, seja pelo julgamento recebido ou pelo julgamento que é feito. Em algum momento, essa nossa ordenança, essa nossa forma de funcionar vai dar sinais que existe um desconforto presente. Quem vive à base de sentimentos, vive à base de desconforto e de dor e sofrimento. Na dor e no desconforto, estamos ativados no momento presente, portanto, é possível descobrir a necessidade imputada desse desconforto. É importante a gente descobrir essa necessidade. Talvez seja uma necessidade de ser ouvida, de ser considerada. O difícil é entender e aceitar que a necessidade não precisa ser só do seu jeito, não precisa ser só do meu jeito. O fato é que eles são como bússolas, pois nos avisam que algo está acontecendo. O processo de entender o desconforto como parte da vida, parte do desenvolvimento e revela a respeito de você mesma, a respeito da sua relação com o outro, a respeito das suas necessidades. E a hora que a gente presta atenção, que a gente dá ouvido para entender esse processo, por mais que haja desconforto, não há acusação. Há um entendimento de receber essa informação, de aceitar e prestar bastante atenção quando eles acontecem. Quando o desconforto se apresenta, apresenta-se também uma oportunidade de aprendizado para mim, com relação a mim mesma, quanto a minha relação com o outro. Essa experiência pode se transformar numa necessidade que estará sendo colocada, dando ao outro a possibilidade de me considerar. Quando você acorda pela manhã e vê o dia claro, veja a oportunidade que Deus está te dando de fazer o certo, o que você errou ontem, de você usar aquela informação, aquela má experiência e fazer diferente, ou seja, para aprender, não para reclamar. Quando a gente entende esse processo acontecendo dentro da gente, começamos a perceber o desconforto dos nossos filhos e começamos a trabalhar em conjunto. Um acompanhamento para que esse filho perceba o seu desconforto, perceba a necessidade que está sendo dita através desse desconforto e que esse desconforto possa colocar para o outro a sua necessidade. Nesse processo, os nossos relacionamentos se aproximam porque a gente aprende que o outro não é quem eu quero que ele seja, mesmo que eu queira isso. É uma prepotência da nossa parte e nós, mesmo sem querer, muitas vezes nos vemos nesse cenário. É necessário entender que o outro está aprendendo tanto quanto eu. Nós não temos o controle de tudo, embora por vezes agimos como se tivéssemos. Queremos dominar os outros em vez de dominar a nós mesmos. Interessante que
só consigo cuidar do que sai de mim. E eu não tenho como. O que eu posso é convidar o outro a cuidar daquilo que está saindo de dentro dele. Precisamos entender que o quanto na nossa imperfeição nós somos lapidados. Nós temos sim a oportunidade de ganhar cada vez mais consciência a respeito das nossas posturas e de como a gente entende a postura do outro. O quanto que nós precisamos dar para receber, perdoar para ser perdoado. Quando isso nos traz desconforto e nos sentimos agredida, e assim por diante. Entender o desconforto de um lugar muito habitual, que é o de justificar minha agressão no que eu fiz e o outro justificar sua agressão no que ele fez, e assim todo mundo se agride, todos justificados e todo mundo sempre olhando para o outro em vez de olhar para si, partindo da imperfeição, fica muito mais possível, porque a gente sai dessa expectativa da exigência do mundo ideal, o filho ideal, a família ideal, de que o outro já devia estar agindo como eu gostaria. A gente começa a perceber a nossa prepotência nessa postura e a gente pode se convidar a sair desse lugar de prepotência. Quando acontece uma situação que gera em você um desconforto, você sente a ação dessa situação, seja uma tristeza, uma frustração, raiva, indignação, então você está vivendo o presente, a emoção que todo esse desconforto causa em você. Logo você entende que esta informação é muito preciosa e o quanto nesse processo de acolher essa informação e lidar com ela esteja colocando as minhas necessidades e colocando as necessidades do outro também. Sei que é muito difícil o que vou te dizer, mas é melhor fazer o difícil que dá certo. E olhar para essa situação como uma oportunidade de desenvolvimento. Embora seja difícil, é o caminho mais curto para viver um relacionamento pleno. O mar calmo nunca formou um bom marinheiro. Você já ouviu essa expressão? Pois é, como diz esse ditado, o mar calmo nunca formou um bom marinheiro, né? Então, ou o que seria de Davi se Golias não tivesse aparecido na vida dele? Se a gente tivesse lá no absoluto conforto e se a gente não sentisse nenhum tipo de desconforto nesses conflitos dos nossos relacionamentos, a gente provavelmente iria se descuidar das nossas atitudes. Acompanhar esse desenvolvimento partindo sempre daquele ponto de encontro mostra maturidade, quando o desconforto passa a ser ouvido em vez de evitado. Eu trago bastante isso para vocês, né? Essa questão de se acolher, de se escutar. Tendemos a fazer uma grande mistura do desconforto, da dor e do sofrimento, colocando tudo dentro de uma mesma panela, e na hora que a gente faz essa mistura, o sofrimento entra como uma forte atividade que a gente faz em volta desse desconforto. Mas perceba o quanto isso nos desgasta, nos deixa exausta, machucada, entristecida, mas tudo isso porque achamos que essa situação não deveria acontecer. O desconforto em torno de uma dor está farto de indignação, farto de exigência e farto de expectativa. Você se questiona no sentido de que poderia ter evitado tal desconforto, que não precisava passar por isso, porque fez algo que não era para fazer ou porque não fez, se declara culpado ou inocente, colocando em si uma grande bolha de resistência a esse momento. Só que essa bolha, em algum momento, ela vai estourar. E é aí que mora um grande perigo. Ao invés de aprender com a situação do desconforto e entender que esta situação está apenas indicando uma necessidade que nós ou nossos filhos têm, você sofre e entra no julgamento de achar que eles já deviam ter feito isso, já deviam ter feito aquilo. Então é tudo um grande aprendizado. Na dor e no desconforto, a gente aprende. No sofrimento, você fica preso ao passado. Você diz,
É o que deveria ter sido feito, deveria ser, teria sido melhor, o que deveria ser e ainda não é. O sofrimento diz que esse momento não era para estar acontecendo, mas dentro dessa premissa de imperfeitos que somos, quando entendemos que somos falhos e que o nosso coração é enganoso e que mesmo o nosso melhor não é perfeito, que perfeito é só Deus, podemos entender que esse processo é uma grande escola, onde não aprendemos apenas na teoria, mas na prática. Podemos aprender com a dor, com as situações de desconfortos que não queremos, mas que vêm, e com esse aprendizado fazer o melhor ou fazer diferente. Podemos aprender com a dor, com as situações de desconfortos que não queremos, mas que vêm, e com esse aprendizado fazer o melhor ou fazer diferente, sabendo que o amanhã pertence a Deus, que possivelmente terei outras dores, outros sofrimentos, mas tudo para que eu aprenda, para que eu desenvolva e tome posse das ferramentas que irão me ajudar nessa jornada, nessa vida, dentro desse relacionamento. Esse é um grande processo de humildade e de aprendizado diário. Exatamente por isso que não devemos ter uma expectativa a curto prazo. Na verdade, nossa expectativa deve estar nos momentos, num dia de cada vez. Que não haja ansiedade em querer que os nossos filhos sejam perfeitos, que eles obedeçam em tudo, sendo que nós não fazemos isso. Devemos ter em nossa casa o espaço da consideração, do perdão, que é um gesto lindo e divino. Perdoar significa desculpar um erro, uma ofensa. Muitas vezes, no momento de agir pelo sentimento, queremos tirar os nossos filhos de um lugar de desconforto, mas com essa ação, a tendência é que eles cresçam muito mais fragilizados para lidar de uma forma coerente, consciente e responsável com as suas próprias atitudes. Para finalizar, o desconforto deve ser escutado e não ignorado. Motive sua família ao pleno desenvolvimento em todas as áreas da sua vida. E a fé é o combustível que irá lhe dar força e energia necessárias para alcançar o seu objetivo. E por falar nisso, qual é o seu objetivo? Que seus filhos cresçam saudáveis em todos os aspectos? Desfrutar de um relacionamento sólido e feliz? Ter um lar cheio de paz e harmonia? Seja qual for o seu objetivo, é só investir. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero realmente que você tenha sucesso no desempenho da verdadeira educação no seu lar. Até o próximo vídeo.